Oi gente, se você curte o que eu curto, vamos curtir juntos. Esse é o 9º vídeo do vlog do Gerson Rangel. Oi gente, feliz 2012. Eu queria primeiro pedir desculpas a vocês por ficar esse tempo todo sem gravar nada. Eu tive um final de ano um tanto atarefado, muita coisa acontecendo e acabei sem tempo aqui de continuar colocando esses vídeos semanalmente ou de 10 em 10 dias. Sempre com essas novidades de música, falando de assuntos de esporte, de assuntos diversos e aquilo tudo que a gente está acostumado. Vamos agora falar rapidamente sobre o UFC. O Minotauro conseguiu uma revanche com o Frank Mir, que o derrotou um tempo atrás. Na primeira vez, o Frank Mir ganhou muito bem dele, nocauteou ele, entendeu? A primeira vez. E nessa segunda vez, o Minotauro teve a luta na mão. O Minotauro veio de uma vitória por nocaute de um lutador novo aqui no UFC Brasil. Teve a luta na mão com o Frank Mir, estava nocauteando, era coisa assim de continuar batendo, que ele ia desistir. E ele entrou numa no chão de finalizar o cara. E o cara conseguiu encaixar uma Kimura, ele é muito bom de chão, o Frank Mir. Fez melhor ainda, deslocou o ombro dele e ainda quebrou o braço, entendeu? Do Minotauro. O Minotauro perdeu por pura, vou usar as palavras dele, por pura burrice. Eu falo isso com todo carinho, respeito e admiração que eu tenho por ele, mas eu estou usando exatamente a frase que ele usou, porque foi isso mesmo, ele foi totalmente inconsequente. E vem uma lição aí, até mesmo os mais experientes, como é o Minotauro é considerado uma lenda no MMA, a essa altura da vida ela consegue dar um passo em falso desse contra um lutador novo, declaradamente fã dele. Mais de uma vez ele já falou isso. A primeira vez que ele ganhou o Minotauro, eu notei que ele estava emocionado. Podemos dizer que a luta dele foi emblemática nesse ponto. Outro que foi muito bem nesse mesmo UFC foi o Minotouro, o irmão dele, o Antônio Rogério, que derrotou tudo bem, ele é um, digamos assim, o semi-aposentado Tito Ortiz, mas Tito Ortiz é um lutador de muito nome no UFC, foi campeão por muito tempo, mas já há uns 6 anos está jogando com o nome. Foi até bom para levantar um pouco a carreira do Minotouro, que estava meio oscilante e tal. Ele teve alguns reveses, perdendo para lutadores fracos, e esse aí deu uma moral para ele. Ele é um lutador que ainda tem muito potencial, apesar dele ter a mesma idade do irmão dele, que eu particularmente acho muito melhor do que ele, mas ele é muito bom no boxe, melhor até do que o irmão, por incrível que pareça. E isso deu uma sobrevida na carreira dele, e os dois agora vieram com um patrocínio da EBX, que é aquele grupo do Eike Batista, que agora está dando suporte a eles. Muito merecido, muito merecido. Espero que dê suporte também a outros lutadores, especialmente os que estão começando. Outra luta emblemática, talvez a melhor luta do ano e seguramente uma das melhores lutas da história do MMA, Dan Henderson e Mauricio Shogun. A luta foi absolutamente fantástica. A luta só foi isso porque a luta durou 5 rounds. Porque nos 3 rounds o Dan Henderson deu um show. Ele acabou com o Mauricio Shogun. Lá no 3º round já aconteceu mais ou menos o que eu imaginava. O Dan Henderson tem 41 anos. É a diferença muito grande de idade. Eu sei que os dois são muito experientes. O Dan Henderson tem lutas contra Renzo Gracie, contra Vanderlei Silva. O cara foi um ídolo no Pride e ainda continua lutando em alto nível e está pleiteando disputar novamente o cinturão com o John Jones. Foi seguramente a melhor luta dessa temporada e uma das melhores da história do MMA. Foram 5 rounds totalmente imprevisíveis. Os dois lutaram muito. O Shogun perdeu por muito pouco. Perdeu mais por quantidade de rounds que o Dan Henderson teve um pouco à frente, entendeu? O Dan Henderson por pouco não nocauteou ele. Outra luta que eu quero citar aqui também foi o John Jones e o Lyoto Machida. Eu já esperava que o Lyoto não ganhasse, porque, como eu já falei mais de uma vez, acho uma forçação de barra a organização do UFC manter um pesado lutando entre os meio pesados. Esse garoto, John Jones, ele tinha que estar disputando entre os pesados. Mas como eles não querem que o outro brasileiro ganhe uma outra categoria, eles colocam ali, disputando ali os meio pesados. O Lyoto foi muito bem. O Lyoto fez o jogo certinho, o Lyoto estudou ele. Ele não conseguiu lutar contra o Lyoto no primeiro round. O Lyoto ganhou o primeiro round, deu um show. Porém, eu sabia que quando o jogo fosse clean fight, o Lyoto ia ter uma desvantagem. Exatamente pela envergadura. Na verdade, o Lyoto perdeu quando ele foi pro chão e tomou 2 cotoveladas que abriu um corte muito grande aqui na frente. E ele perdeu muito sangue, aquilo acabou enfraquecendo, ele acabou perdendo de estrangulado.
ganhou com méritos do Lyoto, ele não ganhou qualquer um, ele ganhou seguramente o adversário mais difícil para ele. Acho que ele tem condição de disputar novamente com o Jon Jones, mas eu acho que no momento não tem lutador para ele nessa categoria, exatamente por não ter lutador do tamanho dele. O Shogun pode conseguir alguma coisa? Pode, mas vai perder pela envergadura. Dan Henderson, não acredito, acho que o Dan Henderson cai no primeiro round. Não por nocaute, mas por finalização, porque eu não sinto o Jon Jones um pegador, como por exemplo é o Rampage, o Quentin Rampage Jackson. Ele não tem a mesma pancada que só com um soco só ele nocauteia o cara. Eu não vejo isso nele. Eu entendo que a direção do UFC não quer um outro brasileiro, aí serão 4 brasileiros. Porque os 3 brasileiros que estão agora, que no caso é o José Aldo e o Anderson Silva, que praticamente, na minha opinião, estão ali no mesmo nível, apesar do Anderson ter mais história, e o Cigano, que agora é campeão da categoria. Se eles vão botar o Alistair Overeem para disputar com ele, é sinal que ele vai ficar por muito tempo ainda como campeão daquela categoria. Eu queria falar sobre uma pessoa que faleceu agora no final do ano passado. Pouca gente falou no meio da mídia. É uma pessoa de muita importância, sobretudo para a música evangélica, hoje chamada música gospel no Brasil. Paulo César Graça e Paz. Inclusive adotou esse Graça e Paz, que ele era mais conhecido pela saudação que ele fazia na rádio. Ele apresentava o programa Música Viva na Rádio Boas Novas no início dos anos 80. Eu fui um dos que escutei muito esse programa. E curiosamente eu comecei a partir da minha irmã, a Solange, que ela falou que certo dia ela não estava passando bem. Eu não me lembro nem como é que ela estava, e o Paulo César naquele dia deu uma palavra que ajudou muito a ela, entendeu? Porque antes de começar o programa e as músicas, uma palavra levava 15, 20 minutos falando uma palavra, depois dava a entrada com aquela gargalhada dele que era muito característica na época, e ele começava então o programa, e ele se tornou uma pessoa muito importante para mim. Eu não conhecia, eu tive contato com ele apenas uma vez, que foi na fase que eu estava gravando o segundo disco que eu gravei com o Complexo J. Eu tive a oportunidade de gravar 2 discos do Complexo J. O disco Riqueza de Sons, que foi lançado pela MK Publicitar, eu gravei no estúdio S8. Eu gravei esse disco ali entre 93, 94, por aí. E esse disco 5, que era o 5º disco de carreira do Complexo J, eu gravei no Estúdio Hit, que foi no Rio, ali entre 96 e 97. Os 2 produzidos pelo meu amigo Joel Júnior, baixista e membro da comunidade S8. Nessa formação do disco 5, o baterista da banda era o Marcos Kinder, que hoje toca com Ed Mota. Ele tem uma carreira musical, que é filho do Graça e Paz. Teve um dia que ele foi lá no estúdio, apareceu lá um dia terminando, porque ele queria achar o Kinder lá. Inclusive esse Kinder, quem deu a ele esse apelido foi exatamente o Joel Júnior, porque ele era uma surpresa. É a única vez que eu tive chance de conversar com ele. Mas ele é uma pessoa que tem uma relevância imensa para a música evangélica hoje. O que ele fez na música evangélica ali no início dos anos 80 foi algo de revolucionário. Não tem outro termo para qualificar o que o Paulo César fez ali, com aquele pequeno programa dele numa rádio AM, que ele conseguiu fazer com a música evangélica no Brasil. Ele foi o primeiro a lançar o Rebanhão. Semeia a terra, semeador, plantando a semente com amor. Confia nessas palavras, não descansa tua mão. Ele lançou muita gente boa na época, a Banda Fé, que originou a Banda e Voz. Jesus virá. Na Banda Fé tocava Getro Silva, que está nos Estados Unidos como músico profissional. Silas Pereira, que eu tive o prazer de conhecê-lo na minha época de S8, produtor, tecladista. Meu querido amigo de coração, Natan Brito, eu tive chance de trabalhar muito com o Natan. É um querido amigo. Foi o primeiro que incentivou a música evangélica de qualidade. O Rebanhão gravou o primeiro disco dele, O Mais Doce que o Mel. O segundo disco do Rebanhão foi gravado no estúdio Transamérica, aqui no Rio de Janeiro.
que gravou grandes nomes da música brasileira. Eu tive a chance de ir lá uma vez, já no final do Estúdio Transamérica, que era na época um estúdio de grande porte, gravou grandes nomes, Guilherme Arantes, Tim Maia, todos esses grandes nomes da música brasileira gravaram no Estúdio Transamérica, já está inativo. O disco 2 do Rebanhão foi gravado no Estúdio Transamérica, eles ainda tinham contrato com a Arca Musical Evangélica, aqui do Rio de Janeiro, e eles bancaram um disco no Estúdio Transamérica, e eu tenho certeza que muito disso foi influência do Paulo César. Foi o primeiro a motivar uma música evangélica de qualidade, de se tocar rock and roll, de se tocar música popular brasileira. Ele lançou praticamente o Janires aqui, que foi um dos maiores compositores, foi um símbolo de uma geração na música evangélica, compositor falado até hoje. E muito do que a música evangélica é hoje deve-se ao trabalho do Paulo César Graça e Paz ali no início dos anos 80. Confesso a vocês que eu fiquei muito incomodado que muitos líderes, muita gente da mídia que teve o apoio dele, sequer citou o falecimento dele. Eu acho que o trabalho dele foi muito relevante, independente de divergências políticas ou de ideológicas, ou até pessoais mesmo. Eu acho que o trabalho que ele fez foi de crescimento da música evangélica e do evangelho em si. Tem igrejas hoje que tem o seu ministério galgado no ministério de louvor. Me decepcionou muito, e eu tenho certeza que muitos líderes aí que estão aí me ouvindo, eu tenho certeza que muitos pastores, bispos, líderes que tiveram o apoio dele sabem muito bem do que eu estou falando. O que ele fez foi muito mais relevante, talvez até do que ele imaginasse que fosse. O trabalho dele foi absolutamente revolucionário. Ele terminou como político e ele foi vereador aqui em São Gonçalo. E ele sempre teve um trabalho muito forte contra drogas. Era normal, quando eu circulava aqui no Alcântara, vê-lo cantando sozinho, evangelizando, falando. Isso quando ele já estava fora da mídia. Fica aqui a minha homenagem, meu reconhecimento como um simples músico, um técnico, mas que trabalhou. Eu deixei a minha sementinha lá para a música evangélica ser o que ela é. Foi um visionário, foi um cara à frente do seu tempo. Talvez o que ele tenha feito tenha sido maior do que ele mesmo imaginou que fosse. Fica aqui minha homenagem. Prazer vir e rever amigos. Obrigado pela recepção tremendamente carinhosa. Deus abençoe vocês. Eu estava muita saudade. Não esqueço de jeito nenhum. É bom voltar aqui. É isso aí, valeu.